Olá a todos, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui quem fala é o mediador Lucas Estrela, mediador de Geografia do Polo de Natividade, e o tema dessa aula é Fontes de Energia no Brasil. Eu imagino que você que esteja assistindo essa aula hoje seja muito interessado sobre esse tema, afinal de contas, ele não está presente só no vestibular, né? Ele está presente também na nossa vida cotidiana. E é sobre isso que a gente vai tratar na aula de hoje. Bom, a gente vai iniciar nossa aula hoje fazendo uma pequena diferenciação entre matriz energética e matriz elétrica, o que geralmente é objeto de muita confusão entre os alunos. Então é bastante importante a gente pontuar essa diferença para você fazer a sua prova do vestibular com segurança e não errar isso. Então, vamos começar. Matriz energética e matriz elétrica não são sinônimos. Muitas vezes a gente é levado a acreditar que são coisas iguais, mas na verdade não são, né? A gente deveria imaginar a matriz energética como um guarda-chuva, né? Como um armário. Vamos tentar imaginar, né, a matriz energética como um armário. Um armário ele é composto por várias gavetas, né? Portanto, a matriz energética seria o todo. A matriz energética representa a totalidade das fontes de energia, ao passo que a matriz elétrica é uma das gavetas, né? Ou seja, é um tipo de energia entre tantas outras que compõem a matriz energética. Beleza? Agora que a gente já sanou, né, essa dúvida, essa questão, a gente já pode partir para o próximo slide, onde a gente define basicamente quais são os tipos de fonte energética que compõem a matriz energética, né? A gente vai ter aí a energia hidráulica, que é a energia causada e formada pela ação das águas. A gente tem energia solar, né, que é a energia proveniente do sol. A gente tem energia eólica, proveniente dos ventos. A gente também tem energia nuclear, né, energia formada a partir da queima de combustíveis fósseis, como o gás natural, o petróleo, o carvão, né? Então eu trouxe esse esquema para você dar uma olhada, porque a gente consegue perceber que tanto uma quanto outra fazem parte da matriz energética, né? Essa interseção aí no meio significa o quê? Que tanto um círculo quanto o outro fazem parte da matriz energética. Só que, né, a gente consegue perceber que o círculo azul diz respeito às fontes renováveis, né? Ao passo que o círculo laranja representa as fontes não renováveis. Agora eu convido você a gente tentar entender um pouco melhor como funciona, né, essa questão das fontes renováveis de energia e das fontes não renováveis. Então, um ponto de atenção que é bastante interessante da gente, né, elaborar nessa aula é justamente a capacidade da energia de retornar ou não para a natureza, né? Portanto, a fonte de energia renovável é a fonte que é capaz de fazer esse retorno para a natureza a curto prazo após ela ser extraída. Esse tipo de energia renovável, ela gera um menor impacto para o meio ambiente, né? Ela é a chamada de energia limpa. E a gente tem alguns exemplos aqui, né? O vento, a água, a radiação solar. Esses podem ser alguns exemplos de fontes de energia renovável, ou seja, energia que depois de um tempo ela naturalmente vai voltar para a natureza, vai voltar para o lugar de onde ela foi retirada. A gente também tem as fontes de energia não renováveis, que ao contrário das outras, né, das energias renováveis, elas são incapazes de retornar para a natureza após serem extraídas. E geralmente esse tipo de fonte de energia gera um maior impacto para o meio ambiente, né? São as chamadas energias poluentes. A gente tem aí como exemplo, nesse slide, o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, que são os principais combustíveis fósseis que a gente tem hoje dentro da matriz energética. Agora eu resolvi trazer, pessoal, um quadro da matriz energética no Brasil nos dias de hoje, né? Esse gráfico aqui, ele traz dados utilizando o ano base de 2016, tanto no Brasil quanto no mundo,
né? A fonte desse gráfico, pessoal, é o Balanço Energético Nacional, elaborado pelo Ministério de Minas e Energia, e também os dados mundiais são elaborados pela Agência Internacional de Energia, a IEA. E através desse gráfico, a gente consegue perceber que o Brasil está anos-luz à frente, né? Tá muito tempo, tem uma distância muito grande entre o Brasil e o resto do mundo no que se refere à utilização de energias renováveis. Ou seja, a gente consegue observar nesse gráfico que 43% da energia produzida hoje no Brasil é de fonte renovável, ao passo que esse número desce para 14% no resto do mundo, né? Então, a gente consegue perceber um descompasso entre a produção energética ao redor do mundo e a produção energética no Brasil. Mais para frente, durante essa aula, a gente vai conseguir perceber que esse quadro da matriz energética no Brasil está muito ligado ao meio físico natural do nosso país, que é muito vasto e muito rico. A gente já vai entender um pouco melhor sobre isso. Mas, por enquanto, eu quero que você memorize e visualize esse quadro para você entender que o Brasil está muito à frente no que se refere à produção de energia renovável, mesmo que, né, não seja a maioria, né? A gente ainda consegue perceber que 56% da energia produzida no país é de fontes não renováveis. Seguindo um pouco a nossa aula, quando a gente muda o cenário de matriz energética para matriz elétrica, esse descompasso ele se torna cada vez mais evidente. A gente consegue observar através desse gráfico que no Brasil 82% da matriz elétrica, né, ou seja, de produção de energia elétrica no país, é de fonte renovável, ao passo que no mundo esse percentual é de apenas 24%. Vale salientar, pessoal, que do total da produção de energia elétrica no Brasil, 65% corresponde à energia hidráulica. Ou seja, desses 100% de energia, né, produzida, energia elétrica produzida no Brasil, 65% corresponde à energia proveniente das forças da água, da força dos rios, né, propriamente ditos. Porque aí a gente tem, né, a força também dos oceanos e dos mares, mas essa é um outro tipo de energia, né, uma outra matriz energética. Aqui a gente está falando especificamente da energia produzida pelos rios, né, pelas águas dos rios. Portanto, 65% desse total corresponde à energia hidráulica, né? Novamente trazendo aqui dados do Balanço Energético Nacional e da Agência de Energia Internacional. Então, a gente consegue perceber, quando a gente fala de energia elétrica, que majoritariamente a gente fala no Brasil de energia hidrelétrica, de energia formada, né, a partir da ação da água, dos rios. Bom, agora falando um pouquinho, né, sobre essa questão da energia hidráulica no meio físico natural brasileiro, eu trouxe esse mapa aqui para a gente analisar os macrocompartimentos hidrográficos do Brasil, né? A gente consegue perceber que o Brasil tem 6 macrocompartimentos hidrográficos, a saber, a bacia do Amazonas, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do Paraguai, a bacia do Uruguai, a bacia do São Francisco e a bacia do Atlântico Sul, que é a bacia, né, que nós aqui no Rio de Janeiro estamos submetidos e que perpassa grande parte do litoral brasileiro. Bom, esses macrocompartimentos, né, hidrográficos do Brasil, como a gente pode perceber através do mapa, eles recortam praticamente a totalidade do território brasileiro. E eu trouxe um dado que corrobora essa minha afirmação. 75% da área total do Brasil é entrecortada, é perpassada por bacias hidrográficas, por rios, né? E a gente pode perceber também, através de um outro dado, que é o dado que nos diz que os rios dessas bacias hidrográficas são os maiores rios do mundo, que o potencial hidroenergético do Brasil é muito grande. Ou seja, a gente tem uma capacidade de produzir energia através de rios muito grande, como a gente pôde perceber no slide anterior, onde 65%
da produção de energia elétrica no Brasil hoje é restrita às hidrelétricas, né, às usinas hidrelétricas. Portanto, essas bacias hidrográficas, esse meio físico natural, representam uma riqueza que é bastante explorada, né, tanto pela iniciativa privada quanto pelo poder estatal. Bom, falando um pouquinho dos problemas, né, as problemáticas associadas à energia hidráulica no Brasil. A gente tem, pessoal, sérios impactos socioambientais provenientes dessa atividade hoje no Brasil. Vamos fazer uma pequena separação aqui, apesar da gente ter que entender, né, esse impacto socioambiental como um todo, para efeitos de compreensão, para efeitos da aula, né, vamos tentar compreender isso de forma separada, né? Bom, impactos sociais. O principal impacto social relacionado, né, à atividade das usinas hidrelétricas é a questão da remoção da comunidade local, principalmente de grupos indígenas e populações ribeirinhas. Portanto, se eu quero instalar hoje uma usina hidrelétrica no Brasil, muito provavelmente eu vou ter que remover uma série de famílias e um grande contingente populacional tradicional, né, que está ali nas adjacências, está ali ao redor dessa possível usina hidrelétrica, né, desse rio. Aqui a gente tem uma imagem, né, da usina hidrelétrica de Belo Monte, que foi construída no leito do rio Xingu, no município de Altamira, e que foi alvo de muitos protestos justamente por conta disso, né, porque removeu muitas populações ribeirinhas, muitas populações indígenas daquele local, e não só isso, né, causou impactos ambientais severos, tanto na biota, fauna, flora, em todo o meio físico da região. A gente pode citar alguns impactos ambientais, né, da instalação das usinas hidrelétricas, a retirada da cobertura vegetal, a inundação de áreas verdes e a redução da vazão dos rios por conta das barragens, né? Ou seja, o Brasil, por mais que queira perseguir uma soberania energética, ou seja, deixar de depender da importação de energia de outros países, ele também produz efeitos graves, efeitos visíveis nas populações adjacentes a essas usinas hidrelétricas e ao próprio meio físico que está inserido, né, nesse contexto de produção de energia hidrelétrica, né? Bom, seguindo um pouquinho aqui com a nossa apresentação, a gente tem a questão da energia solar também, né? E fazendo essa relação com o meio físico natural, a gente percebe que o Brasil possui um dos maiores regimes de insolação do mundo, né? O Brasil hoje é conhecido como a Terra do Sol, né? Justamente porque tem 280 dias por ano de insolação, de sol, né? De radiação solar. A região Nordeste é a maior contribuinte e pode chegar a uma média de 6 kWh, né? O que a gente pode perceber através desse mapa que eu trouxe aqui, onde a gente percebe que em algumas partes do Brasil a insolação chega a uma média diária de até 8 kWh, né? Quer dizer, uma média de 8 horas por dia de sol, né? Esse dado aqui, ele foi trazido pelo Atlas Solarimétrico do Brasil, da editora da Federal de Pernambuco. Portanto, a gente consegue visualizar, né, a gente consegue enxergar que o potencial de produção de energia solar no Brasil é muito grande, porém, infelizmente, é um potencial subutilizado, como a gente vai ver posteriormente. E aqui eu trouxe uma citação do Laboratório de Energia Solar da Federal de Santa Catarina, que eu acredito ser muito importante, né? O lugar menos ensolarado do Brasil recebe mais energia solar que o lugar mais ensolarado da Alemanha. Ou seja, a gente percebe, né, a gente consegue realmente visualizar como o potencial solar, né, de incidência de raios solares e de produção de energia solar no Brasil poderia ser muito grande. Mas, infelizmente, apesar dessa frase, né, dessa sentença que eu acabei de trazer aqui, hoje a Alemanha é um dos maiores produtores
de energia solar do mundo, ao passo que o Brasil, né, praticamente abandonou essa tentativa, né, de evoluir e desenvolver a sua energia solar. Então a gente vai perceber, né, algumas problemáticas associadas à energia solar no Brasil. A principal delas é a subutilização, né, da energia solar, ou seja, não há uma tentativa por parte dos órgãos públicos de investir nesse tipo de energia. E também há um outro impedimento, né, que é da ordem econômica, da ordem financeira. Por quê? Os painéis fotovoltaicos, né, que estão aí na imagem, que você está conseguindo visualizar no slide, eles têm um custo muito caro. E por mais que a energia solar represente uma economia na conta de luz a longo prazo, essa economia a longo prazo ela é prejudicada, ela é ofuscada pelos custos a curto prazo, ou seja, os custos com os painéis voltaicos. Portanto, né, o consumidor final, o consumidor que deseja instalar um painel fotovoltaico dentro de casa, por exemplo, vai acabar se assustando com o preço dos painéis, porque é uma tecnologia cara no Brasil e também não há um interesse do poder público no Brasil de investir nesse tipo de produção de energia. Bom, agora falando especificamente do petróleo, né, e do meio físico natural brasileiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a descoberta do pré-sal, né? O Brasil possui vastas reservas petrolíferas na camada pré-salina. Essa camada pré-salina, né, seria uma camada de petróleo, de combustível fóssil, localizada abaixo de uma camada de sal, nas profundezas do oceano, né? Essa camada do pré-sal, ela está presente nas bacias de Campos, Santos e Espírito Santo, no litoral brasileiro, no litoral sudeste brasileiro. E é um óleo de extrema qualidade, por isso ele é tão valoroso, né? E essas reservas de pré-sal, pessoal, elas poderiam transformar o Brasil, poderiam passar o Brasil de um cenário de autossuficiência para um cenário de exportação de petróleo, porque atualmente o Brasil ele tem um cenário de autossuficiência de petróleo, ele consegue produzir para o seu mercado interno, porém ele ainda não tem uma grande capacidade de exportação desse petróleo, né? E essas reservas do pré-sal acabam representando nessa possibilidade de exportar petróleo, né, para outros países e, de fato, fincar o Brasil como uma nova potência petrolífera no mundo. Né? A gente tem um mapa aí onde a gente consegue perceber, né, onde a gente consegue visualizar melhor onde estão localizadas esses reservatórios de pré-sal no litoral brasileiro. E a gente também tem algumas problemáticas associadas à questão do petróleo no Brasil. A primeira delas é a questão da queima dos combustíveis fósseis, que hoje, né, é o principal meio de poluição, de liberação de gases tóxicos na atmosfera. Né? A gente tem alguns exemplos, como o dióxido de carbono e o metano. Né? E isso, obviamente, vai potencializar o efeito estufa. Em 2013, segundo os dados da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo do Brasil, o nosso país queimou 1,3 bilhão de metros cúbicos de gás natural excedente. Por quê? Por que isso acontece? Essa prática que é conhecida como flaring, né? Flaring do inglês queimar. Essa prática, pessoal, nada mais é do que a queima de gás excedente que vem com petróleo. Então, quando há a captura do petróleo das profundezas do oceano, né, geralmente vem também o gás natural. E o gás natural excedente ele é queimado pelas plataformas petrolíferas justamente porque não há interesse em comercializá-lo. Portanto, essa prática, que é conhecida como flaring, é a principal causa, né, hoje, uma das principais causas, na verdade, de poluição atmosférica que a gente tem hoje no nosso país. Bom, eu quis aqui dar um panorama um pouco geral, né, sobre a questão energética do Brasil e falando também das problemáticas associadas a essa questão energética. Né? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero contar com você em uma próxima oportunidade e a gente se vê por aí. Fique em casa, lavem as mãos e fiquem bem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.